Olá, nós estamos começando um canal bíblico. O nome deste canal vai se chamar Desvendando a Bíblia. Nós vamos mostrar segredos que estão escritos e que as pessoas têm dificuldade de ver na Bíblia e que o profeta para esta era, William Branham, nos revelou. Muita coisa é escondida das pessoas, porque o diabo não quer que você saiba. Até os pastores, a maioria deles, não quer que você leia a Bíblia, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre o homem em 3 etapas. Deus fez o homem em 3 etapas. Eu não sei se você, meu irmão e minha irmã, sabe disso, que Deus fez o homem em 3 etapas. O profeta desta era, ele nos fala sobre esse assunto. Deus primeiro fez o homem em espírito, depois ele formou o homem do pó da terra, e depois o homem espírito que ele fez no céu, ele colocou naquele corpo carnal, e o homem foi feito alma vivente. Então hoje nós vamos falar da primeira etapa, e no outro vídeo vamos falar da segunda etapa, e nós vamos falar sobre Gênesis. Que em Gênesis 1, no verso 26, está escrito assim: E disse Deus, e tem 2 pontos aqui, irmão. A Bíblia, você não pode ler a Bíblia como se fosse um jornal. Você tem que ler meditando, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia ela está entre linhas. E você tem que amontar o quebra-cabeça. A Bíblia é um livro de investigação. Vamos começar investigando então? Gênesis 1, verso 23. E disse Deus. E disse Deus por quê? Deus aqui está no singular. Se fosse plural, estaria assim: e disseram os deuses. Mas não. Está escrito assim: e disse Deus. No singular. Continuamos. Façamos o homem. Muitas pessoas pegam essa palavra façamos para dizer que existe mais de um Deus. Com esta palavra façamos, as pessoas falam que existe mais de um Deus. Mas aqui no começo está bem especificado. E disse Deus. Singular. Mas por que está façamos o homem à nossa imagem? Naquele momento ali, os anjos estavam com Deus. E qual é a forma de Deus? E qual é a forma dos anjos? Deus é espírito.
E os anjos também são espíritos. Então, Deus estava conversando com os anjos. Vamos fazer uma investigação nas Escrituras para vermos como é Deus e como são os anjos. Vamos lá fazer esse estudo. Aqui em Primeiro a Timóteo, não, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 1 Timóteo 6, verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Qual é aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno? Quem é este? Deus. Deus se torna visível através de Jesus Cristo. Uma outra prova que Deus é espírito. 1 Timóteo, verso 17. Primeiro a Timóteo, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Então, meu irmão e minha irmã, Deus é espírito. Aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, se vocês observarem,
está escrito qual é a imagem do Deus invisível. Qual é a imagem do Deus invisível? Aqui em São João 4, verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Outra prova nas Escrituras que Deus é espírito. E os anjos? Por que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem? Os anjos, Deus estava conversando ali com os anjos. E aqui uma outra prova que o anjo é espírito. É quando Eliseu estava com Jeze, o seu moço, ele foi cercado por aquele exército. E Jeze, ele ficou muito cismado, com medo ali, porque ele viu um grande exército. Mas Jeze não estava vendo o exército de anjos que estavam ao lado de Eliseu e ao lado dele. E Eliseu disse para Jeze: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então aqui os anjos não foram vistos por Jeze, o moço de Eliseu. Foi preciso Eliseu orar para que os olhos de Jeze fossem abertos. E nós temos aqui uma outra prova de anjos também. Quando Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, e Deus mandou que um anjo cercasse Balaão. A jumenta de Balaão viu o anjo, mas Balaão não conseguiu ver aquele anjo. Então Deus permitiu abrir os olhos de Balaão para que Balaão visse aquele anjo. E Balaão viu aquele anjo com a espada na mão. Então,
vocês já sabem que Deus é espírito e que o anjo é a semelhança de Deus também em espírito. Agora nós vamos voltar de novo lá no começo. Cada um de nós temos um anjo colocado na nossa defesa. Por exemplo, aqui tem um anjo. O meu anjo está aqui. Mas eu não posso ver o meu anjo. Por quê? Porque é espírito. Primeiro a Gênesis, verso 26. Vamos continuar com a matéria do homem espírito. E disse Deus. Então aqui dá para ver claramente que Deus é único. Porque não está escrito, disseram os deuses, está escrito. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vocês já sabem que Deus é espírito, e que anjo é espírito, e que Deus estava falando ali com os anjos. Qual que é a imagem de Deus? É espírito. Qual que é o tipo de homem que Deus estava fazendo aqui? Deus estava fazendo o homem espírito. Ele fez aqui o espírito de Adão nos céus. Aqui ele não está fazendo o homem da terra ainda. O homem da terra está mais para frente, onde nós trataremos disso em um outro vídeo. Hoje nós vamos falar do homem espírito e no próximo vídeo nós falaremos do homem terreno. Este homem que estava sendo feito aqui é o homem semelhante a Deus. Esse homem aqui não é a semelhança de Deus. Esse homem aqui é a semelhança do animal. A semelhança de Deus é o Espírito que está em mim. É o Espírito que está em mim que é a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então esse homem aqui é o homem Espírito. É Adão em espírito. Adão foi feito primeiro em espírito, conforme a semelhança de Deus e dos anjos. Façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No verso 27 de Gênesis 1, verso 27, para aqueles que pegam esse versículo 26 aqui, para dizer que tem mais de um Deus, veja que o verso 27, como é bom, a Bíblia responde a Bíblia. Esse Gênesis 1, verso 27 aqui está respondendo, mostrando a singularidade. Aqui não tem pluralidade, tem singularidade. Está no singular, o verso 27 está no singular. Não tem pluralidade aqui. Vocês podem procurar um professor de português que
Aqui está no singular. Verso 27. E criou Deus o homem. Aqui, em Gênesis 1, verso 27, Deus criou o homem espírito. Mais à frente, ele formou o homem do pó da terra. Mas aqui, ele criou. Criar e formar são duas palavras diferentes. Aqui ele criou. Mais à frente, ele forma o homem do pó da terra. Mas aqui ele criou o espírito do homem. Gênesis 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Qual é a imagem de Deus? Espírito. Se a imagem de Deus é espírito, então esse homem feito aqui é o homem espírito. É o espírito de Adão. Aqui nós temos um ponto e uma vírgula, e mais à frente. A imagem de Deus o criou. Veja, está no singular. Observou isso aqui, irmão? A Bíblia não pode ser lido como um jornal. Repetindo, Gênesis 1, verso 27. E criou. Criou está no singular, meu irmão. Será que a Bíblia está errada, meu irmão? Está no singular. Não está escrito assim, e criaram Deus, o homem e a mulher. Não. E criou Deus, o homem, a sua imagem. No singular, não tem pluralidade aqui. A imagem de Deus o criou. Singular. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Vamos repetir de novo para que vocês possam ver que Deus criou um espírito duplo aqui. E a Eva estava neste espírito, em um corpo só. Gênesis 1, verso 27. E criou Deus o homem no singular, que não está falando de mulher, aqui está falando que Deus criou e criou Deus o homem, a sua imagem, singular, ponto e vírgula. Continuando, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, no singular. Continuando. Verso 28. Deus os abençoou. Observa aqui, irmão. Deus os é artigo, o os está no plural, mas abençoou não está no plural. Observaste isso? É um mistério, não é? E Deus os. O os está no plural, mas os é artigo. Abençoou no singular. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra e de toda a árvore, em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente.
toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã do dia sexto. Mais um mistério aqui, irmão. Gênesis 5, a partir do verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou, veja, singular, Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Ainda continua no singular. Continua no singular, aqui não tem pluralidade. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Observe, macho e fêmea, os artigos. Se eu tivesse feito Adão e a Eva, aqui teria que estar escrito assim: Deus criou o homem e criou a mulher. Não, aqui está escrito: macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão. Chamou o nome daquele espírito duplo de Adão. Em São Mateus 19, está escrito assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Agora você vai pegar este versículo e unir com Gênesis lá atrás. No princípio, fez macho e fêmea, então não tinha como ter divórcio, porque a Eva estava em Adão. Por que tem que ter divórcio ali, sendo que o espírito da Eva estava em Adão? Pois agora tem que ter um divórcio às vezes, porque separou. A parte feminina foi tirada de Adão. Então agora, por isso que tem que ter o divórcio. Mas aqui eles estavam um espírito duplo aqui. Um espírito duplo. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui eles eram dois em uma carne. Quando o homem casa com a mulher, os dois se tornam um. Por isso eles se tornam um. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Eva era carne de Adão. E que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Por que no princípio não foi assim? Porque Eva
estava em Adão. Eles eram espíritos ainda. Por isso a palavra diz aqui, mas no princípio não foi assim. Então, Deus criou o homem no princípio, espírito, antes de fazer o homem do pó da terra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um que for ver este vídeo.